Ateliê na TV. Oferecimento. Acrilex. Círculo. Ober. Mega Artesanal. African Artesanato. Olá, muito boa tarde para todos vocês. É sempre, cara, com muita, mas muita alegria. Começa o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV. E hoje, direto da Tecidos Caldeira, vamos contar um pouquinho dos 65 anos da Tecidos Caldeira. E ainda tem o passo a passo com a Regiane de Natal. Ho! Então vamos lá que o senhor Carlos vai contar um pouquinho da história da Tecidos Caldeira. E depois tem passo a passo para vocês. E agora sim eu tô com o senhor Carlos e o filho dele, Rodrigo, pra gente contar um pouquinho desses 65 anos da Tecidos Caldeira. Então, mais do que nunca, senhor Carlos, muito obrigado. Rodrigo aqui também, pra gente contar um pouquinho dessa história. 65 anos, parabéns, hein? Um pouquinho mais de 65, né? Porque a sucessão da caldeira começou em 1952. Como é que surgiu a Tecidos Caldeira? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Meu pai veio pra cá, na idade deles aqui, com 18 anos pra cá. Vindo de Portugal? Sozinho. Sozinho. Já tinha internet, já tinha um monte de coisa já tinha naquela nada, época. 1900 e... Foi em 1939, chegou aqui em janeiro de 1940. Primeiro emprego foi lavar tambores de leite. Segundo emprego foi mascatear junto com o primo dele. Levou ele para o interior para vender cortes de tecido, sem nunca ter mexido com isso, porque ele trabalhava na lavoura. História, né? Ele tem uma história de luta, né? E começou assim, depois de 12 anos ele se casou, minha mãe era brasileira, e eles montaram a primeira loja. Loja física mesmo. Física, aqui pertinho do Brás também, na Silva Teles, 1952. E foi onde começou. Ele levava uma bagagem e o primo dele de mascatear no interior e montaram uma loja. Para quê? Para vender tecidos. O foco deles era pequenos lojistas e o nicho mais forte deles eram os mascates que vinham de lá de fora, principalmente de Portugal, e eles financiavam eles também para ir vender mercadoria na lavoura. Simples. Isso em que ano? 1952 a loja. Nossa. E ele veio para cá em 1940. Tem chão. Aí daí eles abriram uma filial em 1959, na 25 de março. Então depois do Brás já abriu a segunda loja. A loja. Ele ficava na 25 de março, mas tiveram problemas familiares entre os dois e eles se separaram. Então a Tecidos Caldeira começou em maio de 1960. E aí já veio aqui para esse endereço? Não, ficamos na 25 de março. Ah, então ficou na 25. Ficamos até 2002, quando a gente veio para o Brás. No meio lá do maior plantel de vendas de tecidos, que era onde realmente circulavam os tecidos, né? Sim. Que eram os grandes atacadistas. Ele era uma firma pequenininha naquela época, assim. Ainda somos, não somos nada assim excepcional. Mas foi o que nós comentamos, era o centro atacadista do Brasil. Sim. Porque as fábricas vendiam para 25 de março, e a 25 de março é que repassava para a mercadoria. Então, o que a gente fala, o que era ali? Era os grandes atacadistas, sírios, libaneses, judeus. E entrou um português lá no meio deles lá e ficou lá, ainda estamos por aqui. É isso aí. E quais foram os principais propósitos, valores da empresa desde aquela época com o senhor pai? Bem, ele me ensinou algumas coisas que eu acho que ainda ensino para meus filhos. Honestidade, competência e trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Isso aí, tanto com os clientes como os fornecedores.
A gente tem que ter isso. Se não tiver credibilidade, a gente não... E o senhor pequenininho lembra de indo na loja com ele? Começou a trabalhar junto? Eu passei algumas férias minhas trabalhando lá. De quantos anos? Você tinha já? 10 anos, 10, 11 anos. E via ele lá trabalhando? Como é que era isso? Ele foi do sócio, ele sempre foi o que mandava, né? Tinha mais, ele que mandava, né? Então, mas eu sempre me levou. Eu gostava, né? Saía, eu tinha, porque era tipo uma família também. Muita gente, naquela época, muita gente da terra dele que vinha bater na porta, procurar emprego. Muita gente veio de lá para vender mercadoria, eles forneciam mercadoria, davam crédito e financiavam, porque a mercadoria vendida em lá era o nicho mais forte deles, na época, era para a venda para a lavoura, que era vendida mais ou menos no início da plantação, e o recebimento era só na colheita. E hoje em dia, claro, nos dias atuais, depois de muitos anos, né, a gente vê hoje Tecidos Caldeira com muitos funcionários, com muitas estampas, e aí aproveitando também o mercado de artesanato, ele cresceu bastante também, junto com a Tecidos Caldeira. Como é que foi essa evolução, esse crescimento, né, desde uma pequena lojinha e as coisas foram crescendo? Funcionários é aquele negócio, né? A gente tem 30 e poucos funcionários, mais uns 20 representantes. Como a minha filha fala, a gente tem um time. Um timaço. Um time, não é o time que eles falam agora, é um time. Eu tenho um funcionário com 41 anos de carteira assinada, registrado até hoje. Ele está aí. Que legal, né? Isso é muito legal saber que muitas famílias, né, acabaram sobrevivendo, tendo a principal renda desde o trabalho do seu pai, que veio lá de Portugal com 18 anos, sozinho, pequeno, e foi aos poucos, né, dando essa oportunidade, gerando emprego e ajudando muitas famílias. Muita gente, antigamente para vir para cá, você precisava da carta de chamada. Então, era alguém responsável no Brasil para trazer pessoas de fora. Então, ele fez isso muito. Então, trouxe muita gente para cá. Muita gente familiar. Muita gente é um negócio relativo de uma aldeia que tem lá 200, 300 pessoas, não é isso? Meu pai tinha 10 irmãos quando veio para cá. Então, ele trouxe muita gente. E a pessoa chegava, quem vinha da lavoura, que nem ele. Não tinha muita prática em quê? Como é que era o comércio? 60, 70 anos atrás. Complicado. E ele botava muita gente para trabalhar. Então tinha a clientela nossa muito bem estruturadazinha. E era tudo mais ou menos nessa época do fio de bigode que a gente tinha. Sim, isso. sim. Não tinha tanto papel para assinar. E ele nunca teve problemas nisso aí. Ele confiava muito nas pessoas. Isso ele tinha de bom. Os funcionários, se eu pegar todos os meus funcionários, os 30, fizer uma média de tempo de serviço, passa de 15 anos. A média. Isso mostra o valor da empresa. Eu tenho funcionários com 2 anos de serviço, tenho uma com 1 ano. Começando agora, tem mas outros que vão... com 5. Mas a média, ele estava falando, eu fui dar uma olhada, passa de 15 anos. Isso mostra que eles gostam de trabalhar aqui, gostam de estar com você. Inclusive não agora... são escravos de alguém. Não, aí, inclusive rola o pão de queijo agora, ultimamente, né? Agora, o senhor chegou a trabalhar com seu pai, quanto tempo juntos? E ele puxava a orelha, como é que era? Tinha a disciplina, era mais difícil do lado dele? Sem ele ficou mais difícil? Como é que foi essa transição? Bem, é o que eu falo, eu trabalhei de empregado aqui. Ele tinha um gênio um pouco forte, eu também tenho. Então a gente foi crescendo em uma parte aqui. Então eu jantei. Eu sou engenheiro, ele também, o meu outro filho também. Eu sempre fiz só a parte financeira. Eu nunca gostei do comercial. Então a gente fez em 77. Ele me forçou, vai. Eu estava fazendo estágio de engenharia, estava no 4º ano de faculdade. E eu falei, botei umas condições para ele e vim para a loja. Voltei, eu voltei. Mas nas mesmas condições, fazendo a administração. E ficaram quanto tempo juntos, desde 77? Até 90... Não, eu fiquei sempre com ele. Sim. Em 94, era ele,
ele que mandava, porque tinha mais as costas maiores, mas tinha um tio, eu e um irmão. Em 94, a gente separou a empresa, aí fiquei eu e ele. Meu irmão não quis mais, meu outro tio também saiu, aí fiquei eu e ele. Aí eu tive que ir para a parte comercial também. Compra, tudo isso, eu nunca me importei muito com isso, mas ali tive que assumir. As coisas foram mudando, né? Eles também foram aumentando as máquinas, empresas trabalhavam assim. A confecção não existia. Vocês são muito novos para saber, mas aí a evolução da indústria foi fazendo assim, também fazer a evolução da empresa. Então, era tudo pano. Então eles vendiam os pacotes lá, que a gente fala que eram os nichos, a gente chamava de enxoval. Era tecidos para calça, camisa, vestido. Meu pai sempre falava, tem que agradar as mulheres da roça. Se ela gostar, ele compra. O marido compra. Isso até hoje, hein? Então, era isso. Aí já começou, as confecções apareceram. A indústria de confecção começou. As fábricas mudaram. Aí começou a aparecer os tecidos de hoje. A evolução. A digital chegou agora, mas naquela época começou o tecido com 1,50 m de largura, 1,60 m de largura. Então foi uma sequência de coisas. Aí a indústria começou a confeccionar. Na minha época, as calças jeans que a gente usa, eu adoro usar jeans, eram as calças rancheiras, né? Que a gente chamava, que era um brim mais ruim, piorzinho. Então eles foram evoluindo, começaram a ter já lençóis prontos, costurar, porque todo mundo tinha máquina de costura antigamente. Na lavoura, então, era a principal, porque não tinha um comércio. E as lojas que tinham vendiam tecidos, não era confecção, não comprava roupa. A minha mãe tinha máquina de costura, minha avó tinha, minha mãe tinha curso de costura. Então o tecido vendia 100 metros, não tinha outro jeito. Começou a ter a confecção, então os nossos enxovais mudaram. Os cortes de calça, de camisa, de vestido, para blusas, não sei o quê. Aí tinha jogos de lençol, jogos de banho, com coxas, cobertor. Era um enxoval, que era vendido numa coisa. Imaginaria. Senão eu vou parar de falar. Você imaginaria que a Tecidos Caldeira chegaria aonde está hoje e que também você conseguiria passar isso para a próxima geração? A gente vê aqui seu filho junto e tal. Como é que foi essa transição também? A gente tem que ir mudando, né? Entendeu? A mudança é bem diferente. Eu tive outro, meu filho aqui, eles também me ajudaram. Eu sei que tem o meu conhecimento é diferente. Então, eu gosto muito de números. Acho que é uma complicada. Mas a gente leva o quê? Trabalho. E eu sempre falo para ele, honestidade e credibilidade. É isso que a gente tem que levar. Porque senão a gente também não consegue nem crescer. Sim. Então, basicamente é isso. Não tem muito. A gente está mudando? Sempre está mudando. Eu venho são os desafios do dia a dia. Quais foram os maiores desafios que o senhor acha que foi dessas mudanças recentes? As evoluções? Meu pai, eu comprei uma parte do meu pai porque ele estava cansado já. Ele já tinha 80 anos. Em 99 ou 2000. Não, 2000. Aí eu estou falando, às vezes as datas fugir. E ele estava cansado, mas ficamos nós dois. Eu comprei porque eu falei, eu tenho que continuar, não tem outro jeito. E a gente em 2002 veio para o Brás, porque ali foi uma época difícil. Por quê? Nós tivemos uma época difícil no final dos anos 90, porque a indústria, que são os nossos parceiros também hoje, eles entraram e começaram, a confecção cresceu muito. O tecido decaiu muito, a gente tinha que procurar outros nichos. Aquela parte da lavoura tinha acabado. Hoje ninguém compra mais tecido para confeccionar. Tem gente que nunca viu uma máquina de costura. Então a gente teve que se mudar também. Aí começamos. Primeiro nós começamos com a linha de infantil. Os kits de decoração, estampas exclusivas ligadas basicamente para bebê. A camisaria, a gente era uma parte forte na camisaria, não para os clientes grandes, mas para os clientes menores. A camisaria sob medida, que ainda existe hoje, proporção menor, mas ainda existe. E a gente foi alterando. Foi se adaptando, né? Então, em 2002 a gente veio para cá, a gente pagava luvas de aluguel, como era 25 de março, que era tudo de pouca gente, aquilo ainda é, acho que de tudo. E a gente veio para o Brás, prédio próprio, e a gente começou a lutar.
Aqui, na rua Almirante Barroso. Não é nessa aqui, era na outra do lado. E todo mundo achava que a gente não ia conseguir. E estamos aqui. Então, muito trabalho. 23 né? E anos. quais são os destaques hoje da Tecidos Caldeira? O que você imagina que é o grande diferencial da Tecidos Caldeira, além das estampas lindas, quem trabalha com artesanato, quem gosta de costura criativa, patchwork, trabalhos em geral, sabe da qualidade do Tecidos Caldeira e da variedade que você sempre traz. É Natal, tem tecido novo, vai para Páscoa, já tem tecido novo. Então, sempre se atualizando. Como é que é essa luta diária aqui na Tecidos Caldeira? Ele agora, o meu filho está nessa parte de desenvolvimento. A gente tem um centro de criação também, ele também pega a parte das ideias, ele também vai levar, eu já estou mais fora disso, mas ainda continuo falando, é credibilidade e confiabilidade. Sim. Os clientes têm que ter confiança na gente, por isso que a gente às vezes briga para a gente não ter coisas erradas. Eu tenho uma equipe boa de vendas, eu peço para eles, não engane o cliente, não force o cliente a comprar, vamos vender, para ele saber que a gente tem, para ter um retorno dos clientes. A gente foi alterando, a gente mudou o nosso esquema. Esse crescimento trouxe no quê? Hoje a gente trabalha com, que nem eu tenho embalagens aqui, de 6, de 12, de rolos de 30 metros, rolos de 50. A gente atende o quê? As artesãs, os lojistas. Os ateliês pequenos. Os ateliês pequenos, os lojistas também pequenos, também, os grandes é mais difícil. A confecção pequena, então a gente abriu o leque, então a gente tem, se posicionamos assim, para ter agilidade. Porque nós mudamos e a agilidade nossa foi muito rápida. A gente trabalha com estoque, que hoje é ele que vê mais, eu não mexo muito com isso, para 90 dias. E qualquer administrador vai chegar aqui e vai falar assim, isso é loucura, você ficar com estoque, alto, não sei o quê. Mas o 90% dos pedidos que chegam, eles não demoram 2 dias para sair daqui. Isso ajuda o lojista a repor e ter um atendimento mais rápido. Então, os pacotes menores, não é que eu gosto de fazer os pacotes, agora já com embalagem, código de barra, açúcar, eles foram montando isso. Mas para ganhar agilidade. Conforme a necessidade dos clientes. Porque eu pego um pedido que, se eu fosse fazer na moda antiga, levava 2 dias para eu separar e eu separo em 1 hora. Agora, o que o senhor Carlos imagina para o futuro da Tecidos Caldeira, já que agora, de uma geração, está indo para outra geração e provavelmente para uma terceira geração dentro aqui. Espero, né? Eu já tenho um neto, um está em Portugal, estudando em Coimbra, tem 20 anos. Eu tenho um que está fazendo administração, economia com 18, vai fazer 19, que é o filho do meu avô. Meu filho colocar já a 4ª geração. E tenho 2 pequenos para treinar ainda, tenho um com 6 e tenho outro com 2. Então, tem um leque para todo o gosto. Então, tá tudo Mas bem. o senhor se orgulha de saber que o que o seu pai trouxe para cá, o senhor continuou na mesma remada e provavelmente os seus filhos e quem sabe os seus netos vão continuar aquele sonho de menino que veio de Portugal. Eu me orgulho e tenho prazer de estarem juntos. A gente somos 4 sócios, meus outros 2 filhos também são sócios. Nós participamos só nós de posicionamento interno da empresa. A gente da administração é ele e eu. O César, o meu outro filho está construindo, a minha filha está trabalhando no ramo dela. Mas estão todos juntos. A porta está aberta, entendeu? A gente tem a porta aberta para eles. E se tivesse que resumir a Tecidos Caldeira em uma única ou 2 palavras, a Tecidos Caldeira para você é? É a esperança de crescer. É uma meta de crescer. É isso. A gente está passando por épocas difíceis, né? O que mais pega hoje a gente é a concorrência, a rua toda é chinesa. São os maiores concorrentes da gente. Não só nós, os brasileiros todos. A nossa indústria também é o maior concorrente, não é mais os meus comerciantes de lado que estão aqui, que são concorrentes diretos da gente. A gente tem que cada vez mais crescer. Então eu estou aqui em nome de todas as artesãs e artesãos do Brasil inteiro, parabenizar a Tecidos Caldeira, porque com esses tecidos muitas pessoas, famílias fazem artesanato, seja por hobby ou para ganhar dinheiro, e de alguma maneira essa história da Tecidos Caldeira influenciou na vida de muita gente, seja ganhando dinheiro ou preparando peças lindas e se sentindo bem, se sentindo feliz, porque o artesanato também é isso, da gente poder
se sentir bem. Agradecer demais aqui essa história linda. E vamos pro passo a passo, que a Regiane está lá para ensinar uma peça linda. Obrigado, viu, seu Carlos? Parabéns. Obrigado, parabéns, Rodrigo. E que sejam muitos e muitos anos aí de sucesso. Bom, é o seguinte, antes de a Regiane estar separando a máquina e o passo a passo, tô aqui com o Rodrigo para falar de tecidinho. E o que não falta são estampas maravilhosas. Rodrigo vai comentar um pouquinho das estampas, começando pelo Natal. Já tem tecido de Natal? Conta pra gente, Rodrigo. Já estamos com tecido de Natal desde julho e estamos vendendo bem. E aqui vocês podem vir comprar no varejo, né, no atacado. Vocês se juntam as pessoas aí, o mínimo de 6 metros. 12 metros, o preço R$ 24,90, acho que é um bom preço aqui para a região. E é isso, vocês ficam à vontade para conhecer a loja aí com a Regiane, um pouco da história da caldeira também. E loja, né? Aqui tem chevron de tudo que é cores e modelos, né? Então, só reforçando o que o Rodrigo tá falando, que aqui na Almirante Barroso, você pode vir na loja, né? Claro que tem um mínimo de 6 metros por estampa e tem um valor mínimo, mas de repente você junta com 1, 2, 3 amigas e já consegue atingir esse valor. E também no site, tá? tecidoscaldeira.com.br. É bom lembrar que no site também você pode fazer o seu pedido, tem um valor mínimo e por estampa, mas de repente junta 3, 4 amigas. O legal é a qualidade, além da grande variedade de tecidos que a Caldeira traz. Isso faz com que vocês, artesãos do Brasil inteiro, possam criar peças para lá especiais e sempre se atualizando, né? Impressionante, Rodrigo, como vocês acabam lançando todos os meses novas estampas, né? Como é bacana, né, Rodrigo, que vocês sempre trazendo novos tecidos, novas coleções, para que o artesão possa cada vez criar peças diferentes. Sim, todo mês a gente tenta fazer uma coleção nova, né? Ou a cada 2 meses a gente faz uma coleção com umas 10, 15 estampas, tentando atender todos os clientes, né? Vai do pet pro infantil, pro ateliê, né, patchwork. Então a gente tenta sempre ter um estoque também, né, para atender todos. Então se acabar a gente vai estar repondo sempre, não é você comprar e não vai ter mais. Então é isso, né, sempre tentando ajudar nosso cliente e trazer as melhores estampas. São estampas incríveis, pode vir aqui na loja, pronta entrega, tá? Acesse o site também, tecidoscaldeira.com.br. Agora vamos fazer o seguinte, vamos subir lá, porque a Regiane está esperando com um passo a passo para todos vocês. É Tecidos Caldeira e é qualidade, hein? E agora sim, eu já estou com a Regiane, que não me deu nem boa tarde. Ela falou, ho. Falei, que é isso, Regiane? Ela falou, é um jogo americano de Natal lindo. E eu tava até conversando com a Regiane aqui nos bastidores, que eu adoro tecido xadrez. Um tecido bem bacana, lembra a família, lembra a mesa posta. Ficou linda a proposta. Não só pro Natal, porque como ele é dupla face, então passou o Natal, a gente vira e usa ele no dia a dia, né? E aí a gente vai usar essa coleção, que é de fio tinto. E eu fiz uma brincadeira, eu usei os 2 tamanhos, tamanhos diferentes do xadrez, para ficar, né, dar mais uma alegria aí no nosso jogo americano. Ficou peça, muito bacana, e com esse detalhe do Natal, ficou realmente uma mesa posta no Natal, porque às vezes ceia, né? Sobra uns pedacinhos dos barrados e a gente não sabe o que fazer, né? Então, aqui eu vou usar o próprio barradinho para fazer o porta-talheres. E pode ser usado em qualquer barrado, né? Porque aqui tem uma variedade enorme de barrados de flores, de Natal, de Halloween. Então, dá para usar o ano inteiro os barradinhos para fazer esse jogo americano. E é bem facinho de fazer, tá, Dotan? Bora lá. É aquele joguinho americano que é para vender bastante agora no Natal. Então, o que a gente vai precisar? De 2 tecidos, tá? Eu vou usar o mesmo, poderia até usar diferente, mas aqui eu vou usar o mesmo. E ele vai medir 33 por 47, tá? Então eu tô usando o fio tinto e pro barradinho eu uso sempre o dobro do tamanho que a gente tem aqui. Então aqui tem 33, eu cortei ele com, esse aqui acho que tem uns 70, então sempre o dobro ou um pouquinho maior. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o barradinho. Então, ele tem o meu, deixa eu só ver se é 70 mesmo. Isso, o meu tá com 70 por 10, tá?
E o que que eu vou fazer a primeira coisa? Eu vou vir aqui e vou passar uma costurinha nas duas laterais. Fechando ela. Isso. Tá. Faço isso dos dois lados. E agora eu vou virar pro lado do direito, porque vai ficar o babadinho já com o acabamento nas laterais. Não sei se dá pro pessoal de casa ver, É o xadrez tem o direito, apesar de não parecer. Que esse tecido aqui, o fio tinto, na verdade ele não tem direito nem avesso. Mas se fosse um tecido normal, então eu estaria costurando pelo avesso, Sim. tá? E aí agora eu viro pro lado do direito, ó. Vou virar. Certo é a gente passar, né, aqui, vamos vir cá, essa... E agora, doutor, a gente vai fazer o franzido. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir na nossa máquina e vai aumentar o ponto no máximo. Aqui, a minha é 4,5, tá? Mas, aí cada máquina é um... O bom é que não precisa nem do pé calcador para Não. esse tipo de franzido que a Regiane vai ensinar para você. Então, Isso. preste atenção. Maior tamanho do ponto. Então, a gente vai fazer aqui duas costuras, tá? Uma bem na pontinha, com meio pé de máquina, e uma com o pé de máquina, o calcador, né? Que a gente fala que é essa parte aqui, ó. É o calcador, quando eu falo um pé de máquina, é quando o tecido fica aqui. E meio pé é quando ele fica mais pra cá, tá? Então, eu vou fazer primeiro esse da pontinha. Ô, Regiane, que linha que eu preciso? Uma linha comum? Que Linha você comum. costuma trabalhar? Linha comum, tá? O Já que dá eu- para ver o franzido dele, né? O que eu fiz aqui, ó, é que no começo eu já dou retrocesso e no final não, tá? Então, o começo, ó, agora sim, ó, pezinho de máquina aqui. Então, aqui eu dou retrocesso e no final não. E aí, agora eu vou vir aqui. Aí. Ó, eu vou puxar aqui o fio de cima. E o daqui de cima. E agora eu vou puxar os dois fios juntos, ó. E vou franzindo. Usa muito também pano de copa, pano Sim, de prato, né? pano Esse de franzido, né? prato. E aí esse franzidinho, ele fica bem... Porque quando a gente faz uma costura só, ele não fica tão certinho, sabe? Então eu gosto de fazer com duas Só vezes. esse babado já é uma aula. Quero todo mundo indo na Ateliê na TV contando de onde estão assistindo essa aula maravilhosa. Quero todos vocês participando. Conta pra mim, pra Regiane, se vocês estão vindo de São Paulo, capital, ou do Rio de Janeiro, ou de Minas, ou do Paraná, ou do Rio Grande do Sul. Vocês que nos acompanham também no Nordeste. Alô, Pernambuco, alô, Bahia, vocês de Brasília, Manaus. Quero todo mundo participando lá na Ateliê na TV, contando de que parte do Brasil estão nos assistindo. Claro, quem tiver dúvidas, mande a sua pergunta que a Regiane vai responder com muito carinho. Isso. Mas essa já é uma aula que, além de usar aqui no jogo americano, dá para utilizar em muitas peças, esse babadinho, né? necessaire, em tudo. Eu sou a rainha do babadinho, então eu gosto. Ó, agora o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui o nosso tecido, tá? Aqui seria o lado direito. Vou marcar 1 centímetro aqui. 1 centímetro aqui. Fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. 1 centímetro. Você lembra da medida desse tecido, Regiane? Ele tem 33 por 47, tá? E o babadinho 10 por 70. Aí eu vou vir aqui, doutor, vou pegar esse aqui que já tá o tamanho certinho. Então, a partir daquela marcação de 1 centímetro, eu vou posicionando o meu babadinho. Vou colocando o alfinete aqui, então ele vai ficar... Por que esse 1 centímetro, doutor? Porque depois vai ser exatamente
onde nós vamos costurar, para não pegar o babadinho. Então eu vou fazer isso aqui. Antes de eu colocar o outro babadinho, eu já vou fazer a marcação da onde a gente vai colocar o nosso bolso, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, de fora para dentro, marco 5 centímetros e 5 centímetros de baixo para cima, tá? Ó. Então, antes de eu colocar o segundo babadinho, a gente vai pro bolsinho. O bolsinho, lembra que eu falei? Eu tô usando um pedacinho aqui do nosso barrado de Natal. Ele tem, a gente vai cortar ele com 20 centímetros aqui na largura e a altura é o que eu cortei, tá? É o que eu cortei lá do meu barradinho. Aqui, ó, tem 16 centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou dobrar ao meio, vou costurar deixando uma aberturinha aqui no meio, tá? Então, primeiro eu vou fazer isso. Costurei. Por que que eu tô fazendo essa aberturinha aqui? Porque depois ela vai ficar embutida lá dentro, ninguém vai ver. Ó, agora eu vou vincar bem e vou trazer o meio com o meio da costura. Meio com meio. E agora eu vou fechar aqui, os dois lados. Já já vou falar da campanha de Black Friday da Tecidos Caldeira. Você que gosta de um tecidinho, tá rolando Super Black Friday no site tecidoscaldeira.com.br, com muitas novidades e promoções, não só de tecido de Natal, tecido xadrez, como toda a coleção de tecidos. Já já eu explico para vocês que estão nos acompanhando. Então agora é a hora, né, de comprar. Não tava sabendo, hein? Ó, tem que aproveitar, né? Ó, agora eu vou vir aqui e vou virar pro lado direito. Vamos acertando aqui os pontinhos. Tomar cuidado quando for fazer isso com a tesoura para não desmanchar a costura, tá? Ó. E aí o bolsinho já vai ficar praticamente pronto. Aí eu vou vir aqui, o certo é a gente passar, né, Doutor? Pode dar uma sentada, tá? Vou encaixar ele naquela marcação que eu fiz. E aí eu vou costurar. Deixar a parte de cima aberta e costurar as laterais e a parte de baixo. Vamos lá. Viu como é fácil? Fácil e dá para lindo, fazer o ano inteiro. Então dá para usar o barrado. O barrado da estampa da época, né? O barrado verão, de flores, verdade. Fruta, verdura, verão, Páscoa. Né? Então dá para usar o ano inteiro. Cara de mesa aposta, né? Olhando assim o jogo americano, a gente já pensa numa mesa aposta, né? Essa super vendável. Eu tô pensando aí o pessoal que faz realmente pensando na venda, né? Tem um público e esse muito modelinho aí que eu falei, vende o ano inteiro, porque você pode fazer ele, como fala, pode ser dupla face, né? Então aqui, o que a gente pode fazer? Até dar uma ideia. No babadinho, se a gente quer fazer, por exemplo, o outro lado, vamos supor que seria azul. Então eu pego duas faixas de tecido, uma azul e uma vermelha, e uma pra junto, e depois na hora de dobrar, de um lado vai ficar o azulzinho e do outro o vermelhinho. Então dá 2 jogos americanos, né, em um só. Bom, então aqui, ó, lembra que eu já coloquei. Vou vir aqui desse lado. Ó, acerto bem bonitinho. E a gente vai puxando aqui. Aquele eu já trouxe pronto, mas é isso aqui.
Você vai distribuindo o babadinho Ajeitando ali. dentro daquela marcação. E nós já vamos passar uma costura de segurança, nem vou pôr alfinete em tudo, para depois a gente, pode ser com um pezinho de máquina aqui, tá, doutor? Repare que a Regiane vai sempre ajeitando ali, né? Isso, Regiane? para ficar poder- tudo certinho aqui. Na mesma proporção. E um pezinho de máquina, tá? Só lembrando de deixar... Vou fazer isso. Ó, tá quase pronto. Você viu como é fácil? Rapidinho, dá pra fazer produção aí. Pezinho de máquina, né? Pezinho ó. de... Ó, rentinho, pezinho de máquina. Quando você coloca o alfinete assim, ó, em pezinho, você consegue passar por ele de boa, tá, doutor? Ó, passei em cima do alfinete e não aconteceu nada. Só aqui que tem que prestar atenção desse 1 centímetro, tá? Prontinho, ó. Agora a gente só vai fechar. E o nosso joguinho americano já tá praticamente pronto. Vou cortar essas linhas aqui. Tirar esses alfinetes. Outra dica agora, na hora de fechar, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fechar primeiro essas laterais menores e depois as maiores, tá? Porque às vezes o tecido dá uma escorregada quando a gente começa pela parte Sempre maior. com as paralelas também, né? Isso. Tá. Então, direito com direito, tá? Como esse tecido, ele não tem direito nem avesso, quem for fazer em casa, direito com direito. Babadinho aqui. E por que esse 1 centímetro? Porque agora a gente vai costurar e não vai pegar no babadinho, tá? Mas eu até dou uma dobradinha aqui e vamos lá. Dá pra guardar, esconder, né? É, na verdade... Olha, se tem peça mais fácil que essa... Presente lindo agora pro final do ano. Você que tá chegando agora é a Regiane trazendo esse jogo americano. Já já vou mostrar as outras peças da Regiane. Já já vou falar da grande feira de artesanato que vai acontecer na semana que vem em Águas de Lindóia. Nosso maior evento do ano e uma grande feira de artesanato acontecendo ao mesmo tempo. Já já vou trazer todos os detalhes para vocês que moram na região aí de Águas de Lindóia, o pessoal de Monte Sião, de Campinas, de Itapira, de Socorro. Já já eu explico detalhes da nossa feira de artesanato. Mas é uma peça que dá para você fazer quantidade, né, Regiane? Dá para fazer quantidade, dá para fazer os kits para vender, né? Dá para usar, fazer os guardanapos e colocar junto. Então, Quando você fala guardanapo, faz um kitzinho, Faz de um kit, repente, né, Regiane? eu gosto, no Natal eu acho que kit sai bastante, sabe? Então, de repente, pode vender com um pano de prato combinando, né? Caminho de mesa, Caminho de repente, de né? mesa, então no Natal esses kits são... Bom, agora eu vou costurar as laterais. E em uma das laterais eu vou deixar uma aberturinha de uns 4 dedos pra gente desvirar. Então, enquanto ela vai costurando as laterais, que não tem segredo nenhum, vou falar da nossa grande feira de artesanato. Alô, Águas de Lindóia e região, hein? Já na semana que vem, junto ao nosso maior evento do ano, do dia 26 até o dia 30 de novembro, teremos a nossa grande feira de artesanato. Mas, doutor, o que vai rolar nessa feira de artesanato? Primeiro, nós temos uma mega loja de artesanato, vendendo tecidinhos, vendendo novelos, vendendo materiais de artesanato como tintas, pincéis, entre outros, com preço de Black Friday também. Então, se você mora próximo à cidade de Águas de Lindóia e está precisando de materiais de artesanato, aproveite, porque do dia 26 até o dia 30 estaremos lá no Hotel Majestic. A entrada é gratuita e junto a essa mega loja de artesanato com muitos materiais com preços atrativos, nós teremos mais de 60 expositores da região, são artesãos de toda a região aí, vendendo peças prontas e dando aulas demonstrativas, mostrando um pouquinho do trabalho deles.
Então tem professores de patchwork, tem de costura criativa, tem de pintura, tem de tudo um pouco. E eles estarão participando também dessa grande feira de artesanato. Das 9 até as 18 horas, a entrada é gratuita e a gente pede que traga 1 quilo de alimento não perecível. Então vocês de Campinas, vocês aí de Socorro, de Itapira, de Montiel, de Serra Negra, de Águas de Lindóia, ou até mesmo de São Paulo, aproveite e venha visitar a nossa grande feira de artesanato. Eu sei que muita gente junta até a caravana, junta as amigas e vão visitar a nossa feira. É claro que eu estarei lá todos os dias. E detalhe, os nossos programas da semana que vem, de quinta e sexta-feira, eu acho que serão ao vivo, direto do Hotel Majestic, para a gente mostrar um pouquinho dessa feira, um pouquinho desses artesãos de toda a região aí. Então é muito legal a gente prestigiar o artesanato também das cidades vizinhas. Então você da região, venha visitar, serão dias inesquecíveis, de 27 a 30 de novembro, entrada gratuita, pede que traga 1 quilo de alimento não perecível, das 9 até as 18 horas, estamos aguardando vocês com muita, mas muita ansiedade. A Regiane vai estar do lado de cá como professora, mas ela vai dar um pulo na feirinha também, para prestigiar os professores também lá da região, né? Olha, doutor, pronto. Acabamos, você viu? Eu desvirei, agora a gente vai passar bem bonitinho e rebater a costura. Lembra aquele 1 centímetro que nós deixamos? Olha, na hora que você costura, o babadinho fica rentinho, perfeito, não pega o babadinho, ele fica embutido e já tá prontinho o nosso jogo americano. Agora é só passar bem e rebater a costura em toda a volta. Ô Regiane, eu não preciso colocar manta, você indicaria colocar uma manta para dar uma encorpada maior? Então, o que você indica? Olha, conta tudo pra gente. Normalmente, deixa eu pegar o telefone para mostrar para ele. Eu costumo perguntar para a cliente como ela quer, porque hoje em dia a gente não tem muito espaço em casa. Verdade. Esse daqui dobrou, coloca em qualquer gaveta. Sim, cabe, né? Cabe bonitinho. Os que são mais estruturados, a gente tem que guardar ele, né, retinho, então tem que ter mais espaço em casa. Mas aí também depende da cliente, tá? Sim. Tem cliente que gosta com, cliente que gosta sem. Eu acho que essa proposta aqui fica muito bem, ele sem a manta. Eu gosto do joguinho americano. Dessa proposta, né? Molinho. E aí, ó, a gente vem aqui e já tá prontinho. Olha que gracinha que fica. Fica muito legal. Já vou passar os contatos da Regiane. Vou mostrar as outras peças da Regiane, mas eu quero aproveitar e falar da Black Friday aqui da Tecidos Caldeira. Então vocês estão acompanhando o nosso programa, vai lá no site tecidoscaldeira.com.br. São fardos com tecidos de Natal, descontos imperdíveis também na Silca branca e preta, além de diversas estampas em promoção. Você que gosta do tecidinho, corre lá no site tecidoscaldeira.com.br. É bom lembrar que eles têm um mínimo de estampa, né? Então, vamos supor, são 6 metros de mínimo de cada estampa e tem um mínimo de pedido mínimo. Mas quem sabe você junta 2, 3 amigas e consegue esse mínimo e aproveite as promoções de verdade da Tecidos Caldeira. A gente fica vendo essas imagens da loja, dos tecidos, dá vontade de comprar. É muita qualidade e muita variedade. Quem trabalha com costura criativa, quem trabalha com patchwork e com artesanato variado, sabe do que eu estou falando. E quem já costurou com Tecidos Caldeira, sabe do diferencial que é qualidade de Tecidos Caldeira. São 65 anos de muita história e principalmente de muita qualidade. Vamos colocar o Instagram da Regiane e eu queria que você falasse um pouco também, claro, das suas peças, não só de Natal, como também das peças que gentilmente você sempre traz no nosso programa. Toda sexta-feira tem um passo a passo no meu canal do Instagram com os Tecidos Caldeira. Então, todas as novidades que saem tem lá no meu canal. Então, toda sexta-feira, quem quiser correr lá e olhar as novidades dos Tecidos Caldeira, é só ir lá. E tem o meu canal de assinaturas também no Instagram, que é um canal fechado. Quem quiser é só me chamar, é uma assinatura mensal bem pequenininha. Tem os meus adesivos, então assim, tem bastante novidade lá. E eu vou estar lá em Águas de Lindóia também. fricotesdacharlotte.com.br, aqui está a nossa simpática Regiane, sempre trazendo muitas novidades. E esses adesivos são muito bacanas para você também trabalhar com pet appliqué, com artesanato variado. Então acesse o site
Fricotes da Charlotte. Agradecendo demais aqui a Rejane, agradecer aqui o seu Carlos, Rodrigo e toda a família da Tecidos Caldeira. Agradecendo vocês pelo carinho e pela audiência. Ó. Tchau, pessoal! Ateliê na TV. Oferecimento. Acrilex. Círculo. Tec Bond. Mega Artesanal. African Artesanato.